Existe uma pergunta que todo fã de terror já fez pelo menos uma vez. E se fosse eu? E se em vez de controlar o personagem pela tela, você realmente acordasse dentro daquele pesadelo? Em um hospital psiquiátrico abandonado? Em uma vila cercada por criaturas monstruosas? Em uma floresta onde pessoas desaparecem sem deixar rastros? Ou em uma cidade que parece transformar seus medos em realidade? A maioria das pessoas acredita que morreriam em poucos minutos. E olhando para os monstros desses jogos, essa parece uma conclusão bastante lógica, mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Na maioria das histórias de terror, o verdadeiro erro não acontece quando o primeiro inimigo aparece. Ela aparece muito antes. Quando alguém ignora todos os sinais de perigo, quando decide abrir a porta que deveria permanecer fechada, ou quando escolhe investigar em vez de fugir, ou quando acredita que pode resolver sozinho algo que claramente está muito além da compreensão humana. E é justamente aí que surge uma vantagem que nós temos sobre praticamente todos os protagonistas dos jogos de terror. Nós não somos heróis, não precisamos provar coragem, não existe uma missão obrigando a continuar. Podemos simplesmente ir embora, mas será que isso realmente resolveria tudo? Ou alguns desses pesadelos encontrariam você de qualquer maneira? Hoje vamos analisar 5 jogos de terror extremamente famosos para responder uma única pergunta. Uma pessoa comum conseguiria sobreviver? Não estamos falando de soldados, nem de policiais, nem de personagens protegidos pelo roteiro. Estamos falando de alguém como eu ou como você. Alguém que sentiria medo, que entraria em pânico, mas que talvez tivesse uma arma muito mais poderosa do que qualquer escopeta: o bom senso. Então, apague as luzes, aumente o volume e pense muito bem antes de responder, porque talvez você descubra que sobreviver em um jogo de terror depende muito menos de coragem e muito mais da primeira decisão que você toma. Vamos começar. O momento em que tudo ainda podia ser evitado. Existe um padrão que se repete em praticamente todas as histórias de terror. O protagonista sempre recebe um aviso, às vezes uma ligação, às vezes uma placa, às vezes é apenas aquele estranho sentimento de que alguma coisa está errada. Em Outlast, este aviso aparece antes mesmo do jogo começar. Tudo começa quando o jornalista investigativo Miles Upshur recebe um e-mail anônimo. A mensagem é curta, mas suficiente para despertar sua curiosidade. Segundo o denunciante, experimentos ilegais estavam sendo realizados dentro do hospital psiquiátrico Mount Massive. Pacientes estavam sendo torturados, pessoas desapareciam e ninguém fazia absolutamente nada. É uma denúncia grave, aquelas capazes de destruir carreiras e colocar grandes organizações em risco. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz: por que Miles decidiu investigar sozinho, sem avisar ninguém, sem uma equipe, sem apoio policial, sem sequer carregar uma arma para defesa? Talvez porque dentro de um videogame isso torne a história mais emocionante. Na vida real seria uma das decisões mais perigosas possíveis. Depois de horas dirigindo, Miles finalmente chega ao hospital, e é aqui que Outlast entrega seu primeiro grande teste de sobrevivência. Observe o cenário. O portão principal está completamente abandonado. Viaturas militares permanecem estacionadas do lado de fora. Nenhum funcionário aparece para recebê-lo. As luzes estão apagadas. As portas permanecem trancadas. E o silêncio daquele lugar é tão absoluto que parece esconder alguma coisa. Não existe apenas um sinal de perigo. Existem dezenas. Cada detalhe parece dizer exatamente a mesma coisa: não entre. E é justamente isso que torna a situação tão interessante. Porque uma pessoa comum dificilmente pisaria ali. A reação mais lógica seria pegar o telefone, chamar a polícia e esperar reforços, ou simplesmente abandonar aquela investigação. Mas Miles não faz nada disso. Ele encontra um andaime, escala o prédio e entra por uma janela quebrada. Naquele instante, sem perceber, ele acaba de transformar uma reportagem em uma luta desesperada pela própria vida. Os primeiros corredores parecem ter saído diretamente de um pesadelo. Móveis destruídos, marcas de sangue espalhadas pelas paredes, equipamentos médicos abandonados, portas arrancadas. Tudo transmite a sensação de que alguma coisa terrível aconteceu ali. E então vem o primeiro choque: corpos mutilados, funcionários mortos, pacientes completamente enlouquecidos vagando pelos corredores. A essa altura, qualquer investigação já perdeu completamente o sentido, porque existe uma diferença enorme entre procurar provas e entrar voluntariamente em um massacre. Poucos minutos depois, Miles encontra um soldado gravemente ferido, mal conseguindo respirar. Ele reúne suas últimas forças para dizer apenas uma coisa: saia daqui. É provavelmente o aviso mais importante de toda a história, e também o último, porque dali em diante já não existe mais retorno. É curioso perceber que Outlast nunca força Miles a permanecer. Quem faz isso é o próprio personagem. Mesmo diante de corpos pendurados no teto, mesmo encontrando pessoas empaladas vivas, mesmo percebendo que existe algo sobre-humano circulando pelo hospital, ele continua, como se ainda acreditasse que aquela reportagem pudesse terminar normalmente. Mas existe um detalhe que muda completamente nossa análise. Na vida real, as pessoas raramente insistem quando entendem que vão morrer. Nosso cérebro possui um mecanismo conhecido como instinto de autopreservação. É ele que faz alguém correr durante um incêndio ou abandonar imediatamente um lugar onde
onde existe risco de desabamento. Outlast desafia justamente esse instinto, e talvez seja por isso que funcione tão bem como jogo, mas não como uma decisão racional. Então finalmente acontece, um encontro com Chris Walker, um ex-militar gigantesco, violento, brutal e forte o suficiente para atravessar portas como se fossem feitas de papel. Nesse momento, não importa mais o quanto você corra, nem o quanto conheça o prédio, Miles já perdeu a vantagem que tinha. Agora ele está preso dentro de um lugar projetado para enlouquecer qualquer pessoa, e contra alguém como Chris Walker, uma pessoa comum dificilmente teria qualquer chance. Mas aqui está a ironia, a sobrevivência nunca dependia de derrotá-lo, dependia apenas de nunca encontrá-lo, porque antes daquele primeiro passo pela janela, você ainda podia escolher voltar para casa. E talvez essa seja a maior lição escondida em Outlast. Nem todo ato de coragem é inteligente. Às vezes, a decisão mais corajosa é reconhecer que existe uma batalha impossível de vencer e simplesmente ir embora. A chance de sobreviver é de 95%. Por quê? Porque o maior erro não foi enfrentar os pacientes, nem fugir de Chris Walker. O verdadeiro erro foi ignorar todos os avisos que diziam para nunca entrar naquele hospital. Uma pessoa comum provavelmente encerraria a investigação antes mesmo de colocar os pés em Mount Massive. Existe uma pergunta impossível de responder com absoluta certeza. Até onde você iria para salvar alguém que ama? Não um amigo, não um desconhecido, mas o seu próprio filho. Porque é exatamente essa pergunta que transforma Resident Evil Village em um caso completamente diferente de todos os outros jogos desta lista. Ao contrário de Miles em Outlast, Ethan Winters não entra naquele pesadelo por curiosidade. Ele acredita que sua filha ainda pode ser salva. E isso faz toda a diferença. Depois dos acontecimentos traumáticos em Resident Evil 7, Ethan finalmente conseguiu aquilo que parecia impossível: uma vida normal, ao lado de Mia e da pequena Rose. Pela primeira vez em muito tempo, existe paz, mas em jogos de terror, a paz costuma durar muito pouco. Sem qualquer aviso, soldados invadem sua casa, tiros são disparados, Mia aparentemente morre, Rose é levada, e Ethan acorda completamente sozinho, perdido em uma floresta congelada, sem saber em quem confiar e principalmente sem saber se sua filha ainda está viva. Até aqui, a maioria das pessoas faria exatamente a mesma coisa, tentaria encontrá-la, mas é justamente quando Ethan encontra a vila que tudo muda. Imagine caminhar por quilômetros debaixo da neve e de repente encontrar um vilarejo completamente silencioso, nenhuma criança brincando, nenhum animal andando pelas ruas, nenhum sinal de vida normal. As casas estão destruídas, as portas permanecem abertas, existem símbolos estranhos espalhados pelas construções, cadáveres de animais aparecem pelo caminho e enormes cabeças de cabra ornamentam a entrada como se fosse um aviso. Não é preciso encontrar um monstro, o próprio cenário já diz que aquele lugar não é seguro. Na psicologia existe um conceito chamado reconhecimento de padrões. Nosso cérebro foi moldado para perceber rapidamente quando um ambiente representa perigo. É por isso que sentimos desconforto ao entrar em um prédio abandonado, ou quando caminhamos sozinho por uma rua completamente vazia durante a madrugada. Em Resident Evil Village, todos esses sinais aparecem ao mesmo tempo. Ethan percebe isso, nós percebemos, você perceberia, e mesmo assim, ele continua. E honestamente, é difícil julgá-lo, porque existe uma diferença enorme entre procurar respostas e a própria filha. É justamente essa motivação que torna Ethan um dos protagonistas mais humanos da franquia de Resident Evil. Ele não quer salvar o mundo, não quer impedir uma conspiração, não quer derrotar uma organização criminosa, ele só quer encontrar Rose. Mas o problema é que aquela vila não abriga pessoas comuns, ela abriga predadores. Poucos minutos depois, Ethan encontra um morador escondido dentro de uma casa. O homem está desesperado, aterrorizado, quase incapaz de formular uma frase completa, e isso já deveria ser suficiente para entender que alguma coisa terrível acontece ali. Então, os primeiros gritos ecoam do lado de fora. Criaturas gigantescas invadem o local, e um dos moradores é morto em questão de segundos. Sem lutas, sem chance de reação, ali desaparece qualquer dúvida. Aquilo não é um vilarejo isolado, é um território dominado por monstros, e é exatamente aqui que começa o verdadeiro pesadelo. Os Lycanos, criaturas extremamente rápidas, violentas, capazes de cercar suas vítimas antes mesmo que elas entendam o que está acontecendo. Diferente dos inimigos encontrados em Outlast, esses monstros não esperam, eles caçam, correm e saltam e trabalham em grupo. Na vida real, enfrentar apenas um deles já seria quase impossível. Enfrentar dezenas não seria uma batalha, seria uma sentença. Existe um detalhe interessante que poucas pessoas comentam. Durante praticamente todo o jogo, Ethan sobrevive porque possui uma condição absolutamente excepcional. Seu corpo foi alterado pelos eventos de Resident Evil 7. Isso permite que suporte ferimentos que matariam qualquer ser humano comum. Mãos decepadas, perfurações e fraturas. Ataques que nenhuma pessoa sobreviveria. Nós não temos essa vantagem. Se um único Lycano nos alcançasse, a história provavelmente terminaria ali. E o pior ainda nem começou, porque além dos Lycanos, existe o Castelo Dimitrescu, um lugar onde o terror deixa de ser apenas físico e passa a ser psicológico. Corredores intermináveis, salões silenciosos, criaturas escondidas na escuridão e uma família inteira de mutantes esperando sua próxima vítima. Lady Dimitrescu talvez seja uma das personagens mais famosas dos videogames, mas a
verdade é que ela está longe de ser o maior perigo daquele castelo. Suas filhas podem atravessar paredes, desaparecer diante dos seus olhos e atacar quando você menos espera. Não existe treinamento que prepare uma pessoa comum para enfrentar algo assim. Nesse momento, a lógica da sobrevivência muda completamente. Em Outlast, ainda é possível fugir. Em Resident Evil Village, talvez fugir não seja nenhuma opção, porque os monstros controlam toda a região, as estradas, as florestas e as entradas da vila. Você está completamente cercado. Então, será que realmente existia alguma forma de sobreviver? A resposta é sim, mas ela precisaria acontecer muito antes de entrar na vila, antes de investigar as casas, antes de seguir qualquer pista sozinho. A decisão mais inteligente seria recuar imediatamente, encontrar um meio de comunicação, localizar forças policiais ou militares e voltar com apoio. É verdade que Ethan correria o risco de nunca mais encontrar Rose, mas também aumentaria drasticamente suas chances de permanecer vivo, porque coragem sem estratégia quase sempre termina em tragédia, e Resident Evil Village prova isso o tempo inteiro. A chance de sobreviver seria de 40%. Diferente de Outlast, aqui o protagonista possui um motivo extremamente forte para continuar: salvar sua filha. Qualquer pai ou mãe poderia agir da mesma forma, mas para uma pessoa comum, entrar sozinho em uma vila dominada por criaturas sobre-humanas seria praticamente uma missão impossível. O erro fatal: entrar na vila sem apoio e acreditar que poderia enfrentar o desconhecido sozinho, o que poderia salvar sua vida. Reconhecer que salvar alguém também exige permanecer vivo. Buscar ajuda antes de agir aumentaria muito mais as chances de sucesso do que enfrentar sozinho um exército de criaturas. Existe uma frase muito conhecida que diz: toda tragédia começa com uma decisão aparentemente pequena, e poucos jogos representam isso tão bem quanto Until Dawn. Diferente dos outros jogos dessa lista, aqui o terror não começa com uma criatura, nem com um assassino, muito menos com uma maldição. Tudo começa com algo muito mais comum, uma brincadeira, uma daquelas pegadinhas que, vistas de fora, parecem inofensivas, mas que acabam mudando a vida de todos para sempre. Em uma noite de inverno, um grupo de amigos decide humilhar Hannah, fazendo-a acreditar que o garoto por quem ela está apaixonada finalmente havia correspondido aos seus sentimentos. Quando ela percebe que tudo não passou de uma armação, sai correndo da cabana completamente envergonhada, sozinha, no meio da noite, em uma montanha coberta por neve. Foi preciso apenas alguns minutos para que uma brincadeira de adolescente se transformasse em uma tragédia. Hannah desaparece, sua irmã Beth tenta salvá-la, e pouco tempo depois, as duas somem sem deixar vestígios. É aqui que Until Dawn faz algo brilhante, porque o jogo não pergunta apenas: você sobreviveria aos monstros? Ele pergunta algo muito mais desconfortável: você impediria que essa história começasse? Imagine que você estivesse naquela cabana naquela noite, antes mesmo da brincadeira acontecer. Você conhece todos, está cercada de amigos. O clima parece leve, mas percebe que um deles está preparando uma humilhação pública contra outra pessoa. A maioria dos filmes de terror nos ensina que o perigo aparece de repente. Until Dawn mostra exatamente o contrário. O perigo pode começar muito antes, escondido em atitudes que parecem insignificantes. Talvez bastasse alguém dizer: não faça isso. Talvez bastasse um pedido de desculpas, ou simplesmente impedir que Hannah saísse correndo sozinha para a floresta. Nenhum Wendigo precisaria aparecer, nenhuma morte aconteceria. E essa talvez seja a maior diferença entre Until Dawn e todos os jogos dessa lista. Aqui, o pesadelo ainda pode ser evitado, mas a história insiste em dar uma segunda oportunidade. Um ano após o desaparecimento das irmãs, Josh decide reunir exatamente o mesmo grupo de amigos na mesma montanha. Segundo ele, a ideia seria homenagear Hannah e Beth, mas existe uma pergunta que qualquer pessoa faria imediatamente: quem aceitaria esse convite? Pense por alguns segundos. Você foi a uma festa naquele lugar. Duas garotas desapareceram. Os corpos nunca foram encontrados. A investigação nunca chegou a uma conclusão definitiva. E do nada, você recebe um convite para passar mais uma noite exatamente ali, mesmo ignorando todos os acontecimentos sobrenaturais. Já seria uma decisão extremamente estranha. Na vida real, a maioria das pessoas recusaria imediatamente, porque existe algo muito mais poderoso chamado instinto de autopreservação. Quando um lugar é associado a um trauma, nosso cérebro naturalmente tenta evitá-lo, mas os protagonistas fazem justamente o oposto. Eles voltam e, sem perceber, entram novamente em um lugar onde a natureza já não segue mais as regras conhecidas. É somente então que Until Dawn revela seu verdadeiro inimigo: os Wendigos, criaturas inspiradas em antigas lendas indígenas da América do Norte. Segundo essas histórias, um Wendigo nasce quando um ser humano é consumido por uma fome tão extrema que abandona completamente sua humanidade. No jogo eles são rápidos, fortes e silenciosos, e praticamente impossíveis de enfrentar em combate direto. Mas existe um detalhe que torna essas criaturas ainda mais assustadoras: elas caçam pelo movimento. Quando um Wendigo está diante de você, o maior instinto do corpo humano é correr, mas correr é justamente o que pode condenar você. É uma inversão cruel da nossa natureza. Sobreviver exige permanecer imóvel, mesmo quando todos os músculos do seu corpo imploram para fugir. E é exatamente por isso que tantas pessoas morreriam naquela situação. Não por falta de coragem, mas porque estariam lutando contra o próprio instinto. Ainda assim, Until Dawn continua sendo um dos jogos dessa lista com maiores chances de sobrevivência. E isso acontece por um motivo simples: você dificilmente chegaria ao ponto de enfrentar um Wendigo, porque provavelmente recusaria o convite muito antes.
ou impediria a brincadeira que iniciou toda a tragédia. É curioso perceber que os monstros desse jogo matam menos pessoas do que as próprias escolhas dos personagens. No fim das contas, o verdadeiro inimigo nunca foi apenas a criatura escondida na montanha. Foi a arrogância de acreditar que ações não têm consequências. Until Dawn é quase um efeito dominó, uma única decisão equivocada que provoca outra, depois outra e outra, até que escapar se torna praticamente impossível. A chance de sobreviver seria 98%, porque o maior perigo do jogo pode ser evitado muito antes dos acontecimentos sobrenaturais. Bastaria impedir a humilhação contra Hannah, ou simplesmente recusar o convite para retornar ao chalé um ano depois. O erro fatal seria ignorar que alguns lugares carregam consequências que não podem ser apagadas, e o que salvaria sua vida seria ter coragem de dizer não, quando todos os outros dizem vamos. Às vezes sobreviver não exige enfrentar monstros, exige apenas não estar no lugar errado. O verdadeiro terror não é aquilo que você vê, é aquilo que está observando você. Existe um tipo de terror que quase nunca recebe a atenção que merece. Não depende de monstros e nem de fantasmas, muito menos de criaturas sobrenaturais. Ele nasce de uma sensação muito mais simples, a certeza de que você não está sozinho, mesmo sem conseguir enxergar ninguém. E poucos jogos conseguem transformar essa sensação em algo tão angustiante quanto Fears to Phantom, Ironbark Lookout. Porque diferente dos outros jogos dessa lista, essa história poderia acontecer amanhã, com qualquer pessoa. Tudo começa de maneira extremamente comum. Jack Nelson aceita um trabalho temporário como vigia florestal, uma profissão que, à primeira vista, parece tranquila. Seu objetivo é simples: passar alguns dias em uma torre observando a floresta. Caso encontre sinais de incêndio, basta avisar pelo rádio. É um trabalho solitário, silencioso, quase meditativo, mas existe um detalhe curioso sobre lugares isolados. Eles costumam esconder histórias que ninguém gosta de contar. Antes mesmo de chegar ao seu destino, Jack faz uma parada em uma pequena lanchonete à beira da estrada. Durante uma conversa aparentemente casual, ele descobre que várias pessoas desapareceram naquela região, entre elas uma jovem garçonete. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Não existem respostas, não existem culpados, apenas desaparecimentos. E um aviso: tome cuidado naquela floresta. Esse é o primeiro momento em que a nossa análise muda completamente, porque diferente de Miles, Jack ainda não entrou no perigo. Ele ainda pode desistir, pode pedir outro emprego, pode voltar para casa, ou pode simplesmente concluir que nenhum salário vale este risco. Mas ele continua, e honestamente, quem não continuaria? Afinal, histórias de desaparecimentos existem em praticamente qualquer cidade. Nem sempre significa alguma coisa. O problema é que, naquela floresta, significava. Jack finalmente chega à torre. O supervisor entrega as chaves, explica rapidamente como funciona o trabalho. Depois vai embora, sem cerimônia e sem companhia, sem deixar qualquer sensação de segurança. E pela primeira vez, Jack percebe uma realidade que muitos ignoram. Ele está completamente sozinho. Não existe sinal constante de celular. A cidade mais próxima fica distante. Qualquer pedido de ajuda levaria muito tempo para chegar. Se alguma coisa acontecer, ele dependerá apenas de si mesmo. E talvez seja justamente isso que torna Ironbark Lookout tão assustador, porque ele remove aquilo que nos mais tranquiliza, a presença de outra pessoa. Os primeiros dias passam normalmente, e isso é importante, porque o jogo constrói confiança. Você começa a acreditar que todas aquelas histórias eram apenas exageros, até que, durante uma madrugada, Jack acorda. Alguma coisa está caminhando do lado de fora da torre. Passos lentos, pesados e sem pressa, como alguém que sabe exatamente onde você está. Ele permanece imóvel, escutando e esperando até que o silêncio volta. Quando finalmente cria coragem para abrir a porta, encontra apenas uma cabeça de bode cercada por velas. Nenhuma mensagem, nenhuma explicação, apenas aquilo. E eu acredito que este seja o momento mais inteligente de todo o jogo, porque não existe sangue, não existe violência, mas existe um recado. Alguém sabe onde você mora, alguém esteve ali enquanto você dormia, e fez questão de deixar isso bem claro. Agora eu quero que você imagine essa situação na vida real. Você aceita o emprego, passa a primeira noite sozinho e acorda encontrando um ritual estranho exatamente na porta da sua casa. O que faria? Continuaria trabalhando ou iria embora imediatamente? Eu sinceramente acredito que mais de 90% das pessoas escolheriam a segunda opção e estariam absolutamente certas, porque existe uma diferença enorme entre coragem e imprudência. Jack, porém, permanece. Talvez ache que tudo isso não passe de uma brincadeira. Talvez porque não queira abandonar o emprego, ou talvez porque ainda não tenha entendido o tamanho do perigo. Mas ele entenderia, muito em breve. Já passa das 2 da manhã, quando outro vigia entra em contato pelo rádio. Existe uma fogueira acesa no meio da floresta, algo incomum. Jack pega o binóculo, olha em direção ao clarão e percebe que aquilo definitivamente não era um grupo de campistas. Homens encapuzados cercam um altar improvisado, enquanto um corpo permanece estendido no centro do ritual. Nenhuma pessoa racional olharia para aquela cena e pensaria: vou investigar mais de perto. Mas Jack decide fazer algo que parece inteligente e acaba cometendo o pior erro possível. Ele pega sua câmera, tenta registrar tudo. O clique da fotografia ecoa pela floresta e logo em seguida o flash corta completamente a escuridão.
Naquele instante, ele deixa de ser um observador e se torna parte da caçada. Existe um conceito utilizado por especialistas em sobrevivência chamado perfil baixo. Quanto menos atenção você chamar, mais serão suas chances de escapar. Jack faz exatamente o contrário. Ele anuncia sua posição para pessoas que claramente não querem testemunhas. Poucos segundos depois, um dos integrantes do culto começa a correr em direção à torre. Não existe arma de fogo, não existe reforço e não existe polícia. Existe apenas uma porta de madeira separando você de alguém disposto a matar. É um dos momentos mais tensos de todo o jogo. Jack tenta se esconder, prende a respiração, espera que o invasor vá embora, mas honestamente, na vida real, é muito difícil acreditar que alguém invadisse aquela torre sem verificar o lugar mais óbvio possível. Debaixo da cama. O jogo permite que Jack sobreviva. A realidade talvez não fosse tão generosa. Ainda assim, existe um detalhe que muda completamente nossa análise. Ao contrário da maioria dos protagonistas dessa lista, Jack tinha recursos. Dentro da torre existia um machado para cortar lenha. Existe spray contra ursos. Existe rádio. Existe um veículo estacionado relativamente próximo. Ele não estava completamente indefeso. O maior erro não foi enfrentar o culto. Foi esperar tempo demais para fugir. Porque depois da cabeça de bode, depois do ritual, depois de perceber que havia sido descoberto, não existia mais motivo para permanecer naquela floresta. Sobreviver significa abandonar tudo, inclusive o emprego, porque nenhum salário compensa quando o próximo pagamento pode ser o último. A chance de sobreviver a isso seria de 90%. Porque todos os sinais de perigo aparecem muito antes do confronto final. Uma pessoa comum provavelmente abandonaria o trabalho assim que percebesse que alguém esteve rondando a torre durante a madrugada. O erro fatal seria subestimar pessoas que já demonstraram estar dispostas a matar para proteger seus segredos. O que salvaria sua vida seria sair imediatamente da floresta após o primeiro grande aviso e comunicar às autoridades. Em alguns casos, a decisão mais inteligente não é investigar, é garantir que você esteja vivo para contar o que viu. Imagine receber uma carta. Não uma carta qualquer, mas uma carta escrita por alguém que você ama. Alguém que deveria estar morto há 3 anos atrás. O envelope é simples, as palavras também. Estou esperando por você em nosso lugar especial. Talvez você pensasse que fosse uma brincadeira. Talvez acreditasse que alguém estivesse tentando enganá-lo. Ou talvez, como James Sunderland, você decidisse acreditar. Porque quando a culpa fala mais alto que a razão, até o impossível parece fazer sentido. É assim que começa Silent Hill 2. Não com um susto, não com um assassinato, nem como um monstro. Tudo começa com uma esperança. A esperança de que Mary ainda esteja viva. E essa esperança leva James até uma pequena cidade envolta por uma neblina tão espessa que parece esconder o próprio mundo. Mas existe algo curioso sobre Silent Hill. Ela nunca atrai pessoas por acaso. Cada indivíduo que chega ali carrega algo dentro de si. Um trauma, um arrependimento, uma culpa. E a cidade sabe exatamente como transformar tudo isso em um pesadelo. Ao estacionar o carro, o James ainda pode voltar. A estrada continua aberta, o motor funciona, ninguém o impede de partir. Isso faz de Silent Hill um caso único entre todos os jogos deste vídeo, porque tecnicamente James nunca esteve preso. Ele permaneceu ali porque escolheu permanecer, e essa escolha muda completamente nossa análise. Enquanto caminha pela cidade, James percebe que algo está profundamente errado. As ruas estão vazias, o silêncio é quase absoluto. A única companhia constante é o chiado do rádio, um aparelho que reage sempre que alguma criatura se aproxima. É um detalhe brilhante, porque o rádio não serve apenas como mecânica de jogo, ele simboliza algo muito maior, o medo de saber que existe alguma coisa perto de você, sem conseguir enxergá-la. E então, as primeiras criaturas aparecem. Diferente dos monstros encontrados em Resident Evil, ou dos pacientes enlouquecidos de Outlast, esses seres parecem errados. Seus corpos são deformados, seus movimentos são lentos, como se cada um carregasse uma dor impossível de explicar. E existe um motivo para isso. Silent Hill nunca criou monstros aleatórios, ele cria reflexos. Cada criatura representa um fragmento da mente de quem caminha por suas ruas. Cada corredor, cada inimigo, cada encontro existe por uma razão, e isso transforma completamente a experiência, porque pela primeira vez neste documentário, o perigo não vem apenas do lado de fora, ele nasce dentro do próprio protagonista. Existe uma cena que resume perfeitamente essa ideia. James encontra uma simples tábua de madeira, nada impressionante, nenhuma espada lendária, nenhuma arma sofisticada, apenas um pedaço de madeira, e isso basta para derrotar praticamente todas as criaturas comuns que encontra. É curioso, depois de jogos onde fugir parecia a única alternativa, Silent Hill mostra exatamente o contrário. Você pode lutar, e na maioria das vezes vai vencer, mas isso não significa que está seguro, porque existe uma criatura que nunca foi feita para ser derrotada. Antes mesmo de aparecer completamente, você o escuta.
o peso de uma enorme lâmina sendo arrastada pelo chão, passo após passo, sem pressa e sem medo, como se soubesse que cedo ou tarde vai encontrar você. Então ele surge, o Pyramid Head, talvez um dos monstros mais famosos da história dos videogames, mas também um dos mais mal compreendidos. Muitos acreditam que ele seja apenas um carrasco, um assassino, uma criatura invencível. Na verdade, ele é muito mais do que isso. O Pyramid Head não existe para matar James, ele existe para puni-lo. Ele é a culpa de James ganhando forma. É a lembrança constante de algo que o protagonista tenta desesperadamente esquecer. E também seja justamente isso que o torne tão assustador, porque não importa o quanto você corra, você nunca consegue fugir daquilo que existe dentro da sua própria consciência. Até agora, todos os protagonistas desse vídeo poderiam sobreviver tomando decisões diferentes. Miles poderia não entrar no hospital, Ethan poderia buscar ajuda. Os jovens de Until Dawn poderiam recusar o convite. Jack poderia abandonar a floresta. Mas James é diferente, porque fugir da cidade não resolveria seu verdadeiro problema. Ele continuaria carregando a mesma culpa, o mesmo arrependimento, o mesmo sofrimento. É por isso que Silent Hill funciona tão bem como terror psicológico. Ela nunca prende o corpo, ela prende a mente. E talvez essa seja a prisão mais difícil de escapar. Curiosamente, existe um detalhe que muda completamente nossa conclusão. James poderia deixar Silent Hill praticamente a qualquer momento. A cidade nunca fecha suas portas, ela apenas espera. Espera que ele aceite a verdade. Espera que ele enfrente aquilo que tentou esconder durante tanto tempo. E somente quando isso acontece, quando finalmente entende quem realmente é, Silent Hill deixa de ter motivos para mantê-lo ali. Não porque ele derrotou um monstro, mas porque derrotou a mentira que contava para si mesmo. É por isso que um dos finais mais emocionantes do jogo mostra James deixando a cidade ao lado de Maria. Não existe explosão, não existe batalha final épica. Existe apenas alguém que finalmente encontra coragem para aceitar o próprio passado e seguir em frente. Talvez essa seja a verdadeira vitória. A chance de sobreviver seria de 85%, porque fisicamente Silent Hill é muito menos letal do que parece. A maioria das criaturas pode ser enfrentada ou evitada. O verdadeiro desafio está em não permitir que seus próprios medos e culpas controlem suas decisões. O erro fatal seria acreditar que fugir dos próprios traumas é o mesmo que superá-los. O que salvaria sua vida seria aceitar a realidade antes que ela precisasse assumir a forma de um pesadelo, porque alguns monstros aparecem quando finalmente temos coragem de encará-los. Depois de analisar 5 dos jogos de terror mais assustadores já criados, talvez a resposta para a pergunta do início seja diferente do que você imaginava. Afinal, sobreviver quase nunca dependeu de ser mais forte, nem de correr mais rápido, nem de possuir armas melhores. Na maioria das vezes, tudo começou como uma única decisão: entrar ou não entrar, voltar ou continuar, ouvir o aviso ou ignorá-lo. É curioso perceber que os monstros quase nunca foram o primeiro problema. Eles apenas aparecem para cobrar o preço de escolhas feitas muito antes. E talvez exista uma lição escondida em todas essas histórias. O verdadeiro instinto de sobrevivência não pertence à pessoa mais corajosa, pertence àquela que sabe reconhecer quando o perigo já não vale a pena. Então agora eu quero saber de você. Se acordasse dentro de algum desses 5 jogos, qual seria o primeiro do qual conseguiria escapar? E existe algum outro jogo de terror que merecia aparecer nessa lista? Conta aqui nos comentários. Eu vou ler cada teoria, porque essa investigação está longe de terminar.